Então, pessoal, para a gente concluir nossa disciplina chamada de bioquímica estrutural, vamos estudar esses compostos que são sais minerais, tá? Eu gosto muito de dar essa aula no último, certo? No final da disciplina. Por quê? Porque tem muito conhecimento que envolve a função desses sais minerais que a gente já acabou passando durante todo o conteúdo do curso de bioquímica, tá? Tem professores que dão aula de sais minerais no início, porque vocês vão ver, sais minerais são sais inorgânicos. E aí, junto com água, os professores acabam dando água e depois sais minerais, para depois entrar nos orgânicos, ácido nucleico, proteína, enzimas, certo? Carboidrato, lipídio. Sendo que aí eu fui percebendo que tem tanta coisa que esses sais minerais fazem e que a gente acaba vendo ao longo do curso que quando eu dou ele no final, torna-se meio que uma revisão, entendeu? E facilita na hora de passar o conteúdo. Se eu desse no início, muita coisa vocês iam ficar ainda assim meio voando, entendeu? Tipo, não sei o que é isso, não sei o que é aquilo, ainda não vi, tá? Ia parecer mais complicado, ia parecer mais decoreba. Se a gente vê nesse momento a impressão de ser um conteúdo muito decorativo é menor, porque muitas daquelas coisas vocês acabaram já vendo uma ou outra, tá? Então, pessoal, os sais minerais, eles, como eu falei para vocês, são substâncias inorgânicas, tá? No nosso organismo, certo? A gente só tem de biomolécula inorgânica os sais minerais e a água, tá? Eu não sei se vocês vão se lembrar, porque isso foi da primeira aula, mas existe a definição de que substância inorgânica são aquelas que não possuem carbono, tá? Então, dá só uma olhada aqui, ó. H2O, água tem carbono? Não tem. Então, se não tem carbono, substância inorgânica, tá? Agora vamos pensar em proteína. Proteína, quais são os elementos que ela tem? CHON, tem carbono. Lipídios, CHO, tem carbono. Tem fósforo também, lipídio. Carboidratos, CHIO, ou seja, tem carbono, certo? Ácidos nucleicos, CHO e P. Ou seja, são biomoléculas orgânicas, pois apresentam o carbono em suas estruturas. Não apresentou carbono, como é o caso da água, a gente chama de inorgânico. E aqui eu tenho nessa figura representado diversos sais minerais, certo? Podem perceber que nenhum deles apresenta o carbono. Você pode olhar aqui, CO, aí você vai dizer, professor, tem carbono e oxigênio. Não, gente. CO é um elemento químico cobalto, tá? Aí você vai olhar aqui embaixo, professor, tem aqui Cl, né? Carbono e lítio. Não, tá errado. Cl é cloro, tá? Um elemento químico. Aqui, professor, ó, tem carbono e R. R, não sei que elemento químico é esse. Não, tá errado. Cromo, Cr, tá, gente? Não é carbono. Ou seja, são elementos químicos, tá? Essas substâncias, esses sais inorgânicos. Temos aqui, ó, potássio, fósforo, ferro, bório, cobre, cobalto, molibdênio, silício, cloro, flúor, sódio, cromo, zinco, iodo, cálcio, manganês, selênio, silício, magnésio e V. V nem sei o que é. Na verdade, a gente nem vai falar, nem eu sei o que é esse V. Que é até curioso. Depois, quando eu entrar no Google, eu pesquiso. Então, pessoal, esses são os sais minerais, certo? Não vamos estudar todos, mas vamos estudar alguns desses que são mais importantes para o nosso organismo. Lembrando que, além de serem inorgânicos, os sais minerais não são produzidos pelos seres vivos, certo? Ou melhor, pelos humanos. E são necessários ao nosso organismo para desempenhar diversas funções. Vocês vão ver cada um desses exercendo função diferente. A questão é que alguns
vão apresentar funções em comum, como, por exemplo, controlar o pH, ácido base, tá? Vocês sabem que no nosso organismo existem locais ácidos, como o estômago, existem locais básicos, como o intestino, existem locais neutros, como a boca. E eu preciso que eles permaneçam nesse pH e não haja essa alteração. Sais minerais vão participar desse equilíbrio ácido-base. Além desse equilíbrio do pH, existe também o equilíbrio hídrico, também chamado de osmótico, tá? Ou seja, a célula não pode ficar com excesso de água, nem com falta dela. Tem que ficar com níveis normais, tá? E os sais minerais vão participar desse processo de equilíbrio dos níveis de água na célula, tá? Então, quando eu falo sobre esse equilíbrio do nível de água na célula, eu falo sobre o equilíbrio osmótico. Assim como as vitaminas, teremos também participação como ativadores enzimáticos, tá? Ou seja, cofatores. Alguns desses sais minerais terão a importância de permitir a ativação das enzimas, tudo bem? Porque quem ativa são os substratos. Agora, o que é que faz os cofatores? Permitem que esta ativação ocorra, tá? Então, pessoal, tendo feito essa breve introdução, breve mesmo, a gente pode começar a estudar, né, a divisão, a classificação desses sais minerais. E eles vão se diferenciar com base na quantidade, certo? Que a gente precisa desses sais minerais diariamente. Ou seja, eu preciso muito desse sal mineral ou eu preciso pouco? Então, ó, quando eu preciso muito, chama-se macroelemento. E a maioria a gente precisa muito. Cálcio, sódio, cloro, potássio, magnésio, fósforo. Necessito de mais de 100 miligramas dele ao dia. Enquanto que os microelementos, isso quer dizer que eu preciso muito pouco, menos de 20 miligramas dia, como é o caso do ferro, do iodo e do flúor, tá bom? Quando eu divido esses sais minerais em macro e microelementos, não quer dizer que o macro é mais importante do que o micro. Isso vocês já estão cansados de saber que quantidade não define qualidade, certo? Todos têm importância, a ausência deles pode causar patologias. Entretanto, uns eu preciso de uma quantidade maior do que outros. Mas, por exemplo, se faltar iodo, que eu preciso muito pouco ao dia, isso pode acarretar sérios problemas, tá? Ferro. Se faltar ferro, muitos de vocês devem saber que sem ferro a gente tem o quê, hein? Anemia, né? Então, olha só. É micro, mas é micro só no nome, tá? Na importância é todo mundo macro, beleza? Coloquei esses porque são esses que a gente vai tratar, certo, pessoal? Em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que a gente vai falar em torno de uns 9 a 10 sais minerais. Não decorei ao certo a quantidade, mas certamente esses que estão na tela vão ser mencionados na aula de hoje. A começar pelo sódio e o potássio, tá? Então, pessoal, o sódio e o potássio, eles têm uma importância considerável no funcionamento cerebral, tá? Nas sinapses que a gente desenvolve no nosso sistema nervoso central. Por isso que tem aqui de vermelho, ó, importante para o impulso nervoso, certo? Impulso nervoso entenda-se como a comunicação entre um neurônio e outro, tá? Esses neurônios se comunicam como? Através de impulsos nervosos, tá? Um neurônio ativa, transmite esse impulso para outro neurônio que se ativa, e o outro neurônio comunica-se com o outro e assim por diante, tá? A bomba de sódio e de potássio, não sei se vocês já ouviram falar, porque a gente não vê a disciplina de biofísica, mas talvez. Por que eu estou falando talvez? Porque pode ser que o professor não tenha mencionado, né? Então não é algo obrigatório, mas as chances que vocês têm de terem visto algo sobre a bomba de potássio, de sódio e de potássio,
na disciplina de citologia é muito grande, principalmente naquela parte de transporte, né? Transporte ativo, passivo, difusão. Então, existe lá um transporte chamado de ativo, que ele acontece contra o gradiente de concentração, através do uso de energia. Então, ó, se eu pego aqui os níveis de concentração do sódio, eles estão maiores fora da célula. Enquanto que os níveis de concentração do potássio estão dentro da célula, certo? Potássio é maior concentrado dentro, sódio é maior concentrado fora. Então, o gradiente eletroquímico do sódio é fazer com que ele entre. O gradiente eletroquímico do potássio é fazer com que ele saia. Só que o que é que a bomba de sódio e potássio faz? O contrário. Coloca sódio para fora, que já tem muito sódio fora, coloca potássio para dentro, que já tem muito potássio dentro. Ou seja, ela opera contra o gradiente de concentração, logo ela precisa fazer uso de quê, galera? ATP, que é energia. Através do uso desse ATP e dessa energia, ela consegue jogar esses sais minerais contra os seus gradientes de concentração. No intuito de quê, professor, que isso ocorre? No intuito de gerar o potencial de repouso da célula, ou seja, no intuito de fazer ela descansar, certo, pessoal? Porque a nossa célula ela está em atividade. Então, para que ela não fique sempre em atividade e morra de cansaço, a gente precisa fazer ela descansar um pouco, entrar em repouso. Então, para gerar esse potencial de repouso, bomba de sódio e potássio. Por isso que ela é importante para o impulso nervoso. Porque eu não posso ter esse impulso nervoso constantemente, senão eu ia ter o quê? Eu ia ter uma epilepsia, né? Uma descarga elétrica generalizada, uma neurotoxicidade. Eu preciso fazer com que essas células elas repousem, tá? Para o bom funcionamento cerebral. Além disso, gente, o sódio e o potássio participa da síntese de proteína. E professor, você nem falou lá na aula de ácidos nucleicos sobre o sódio e o potássio. É porque é besteira, gente. Mas olha, se não fosse pelo sódio e o potássio, o ribossomo, certo? Ele não se conectaria com o RNA mensageiro, tá? Então, ó, esse RNA mensageiro aqui, ó, ele só se conecta no ribossomo por causa do sódio e potássio que fixa, certo? Ele fixa essa fita de RNA mensageiro no ribossomo. Se não fosse por eles dois, não haveria fixação do RNA mensageiro no ribossomo, a síntese proteica não ia acontecer. Eventos na cadeia respiratória, tá? Cadeia de transporte de elétrons, respiração celular. Muita gente só entende respiração celular como se fosse o que os pulmões fazem, né? Respiração. Mas entenda como respiração a possibilidade da célula ter acesso ao oxigênio, tá? Esse oxigênio, quando chega na célula, ele usa o oxigênio para gerar energia, ATP, tá? Então é importante também o sódio e o potássio nesse processo. Osmorregulação, já falei, equilíbrio osmótico. Equilíbrio osmótico é a manutenção dos níveis de concentração da água adequados para ambos os meios, meio extracelular, meio intracelular, tá? Então, ó, olha essa situação de normalidade, gente. Aqui eu tenho uma hemácia. Tá vendo como se parece essa célula com a hemácia? Olha para a direita aqui, ó. Isso é uma hemácia, tá? Célula do sangue. Agora olha para a esquerda. Isso aqui é uma hemácia, tá? Ele colocou aqui essa hemácia no meio. Imagina que ela tá como se fosse aqui circulando no sangue, essa hemácia. Esse meio aqui, que não está concentrado, dissoluto. É como se a concentração de soluto no meio fosse igual à da hemácia, ou seja, tem um equilíbrio osmótico. A água nem vai para fora da hemácia, nem vai para dentro. Fica normalizado os níveis de água. Então a gente chama essa situação de equilíbrio osmótico. Agora, quando esse equilíbrio osmótico se perde, duas situações podem acontecer. Ou a água sai da hemácia, ou a água entra de forma demasiada. Quando a água sai da hemácia, olha o que aconteceu. Fora dela, fica com mais água. Dentro dela, fica com pouca água. Resultado, plasmólise. Ou seja, a hemácia ficou
murcha, tá? Murchou, plasmolizou, perdeu a água, tá, gente? Isso acontece por quê, professor? Porque o meio que ela se encontra, o meio extracelular, está muito concentrado. Tem muito sódio, por exemplo. Vamos supor que a pessoa come muito sal, tá? Com licença. Vamos supor que a pessoa comeu muito sal. E aí o sangue ficou com muito sódio. Muito sódio, muito sódio. Resultado disso, a água começa a sair de onde? Da hemácia. E a hemácia começa a murchar, plasmolizar. Resultado, fica com esse aspecto murcho. E o sangue vai ficando com mais água, né? Agora, o contrário. Se for a hemácia que ficar com muito soluto, né? Dentro dela eu tenho um aumento da concentração de soluto. Ou fora dela baixa essa concentração de soluto. O que é que vai acontecer? A água vai começar a entrar na hemácia, porque ela está concentrada, né? Ela está com muito sódio, por exemplo. Supor que o sódio esteja dentro dela, a maior quantidade. Então, se está mais concentrado dentro da célula, a água do meio extracelular começa a entrar, certo? Por meio que está mais concentrado. Logo, ela fica com esse aspecto cheinho, né? Chamado de túrgida. Certo, pessoal? Então, essas situações de desequilíbrio osmótico, tanto pode levar a plasmólise, quanto pode levar a turgidez, eventos que não são adequados. Por isso que eu preciso do sódio e do potássio em equilíbrio, para que haja uma osmorregulação, um equilíbrio osmótico. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei para vocês, ó, o excesso de sódio pode causar isso aqui, tá? Ou plasmólise ou turgidez. Mais especificamente, o excesso de sal vai causar plasmólise, porque o sal vai ficar acumulado no sangue. Sangue mais concentrado, a hemácia, certo? Vai perder líquido. Isso pode acontecer com as células também, tá, gente? Não só com a hemácia. E o excesso de potássio, professor, faz o quê? Bradicardia, tá, gente? Então, a gente tem potássio na banana, tá? Em grandes quantidades. A bradicardia, ela é um dos eventos que ocorre devido à presença do potássio. Existe uma injeção chamada injeção de cloreto de potássio, KCl. Esse cloreto de potássio, ele é usado, certo? Para redução dos batimentos cardíacos. Se for administrado intravenosamente, tá? Ele pode promover uma parada cardíaca. Então, pessoas já morreram por uma injeção acidental de KCl no sangue, tá, gente? E é isso. Principalmente essas são as importâncias desses dois sais minerais. Agora, partindo para um que eu coloquei aí, a marca de relógio, né? Cássio. Mas não é o relógio, tá, gente? Desculpa. Foi erro. É para ser cálcio. Aqui, eu sempre esqueço de consertar esse erro. O cálcio, gente, ele tem várias importâncias, tá? Realmente é um sal mineral assim que ele é o que se encontra em maior quantidade no nosso organismo, tá? Quando fala assim, qual sal mineral em maior quantidade do nosso organismo? Pode dizer sem pestanejar, sem titubear, que é o cálcio, certo? Vocês vão ver por quê. O cálcio, ele está presente no processo da contração muscular. Se você contrair o músculo agora, esse evento só aconteceu porque você tem cálcio, tá? Para fazer essa contração. Nós não vimos essa parte da contração muscular porque é um conteúdo que normalmente a gente vê em biofísica, tá? Então, como não temos biofísica no primeiro período, vocês não viram isso. Se vê também fisiologia, então certamente vocês vão ver fisiologia, não precisa se preocupar. Eu coloquei a imagem aqui apenas para vocês verem que isso aqui são estruturas proteicas que permitem que a contração possa acontecer, tá, gente? Essas bolinhas vermelhas é a actina. Isso aqui embaixo azul é a miosina. E a contração só acontece quando a miosina interage com a actina.
Mas para que essa miosina interaja com essa actina, ela precisa se conectar. E aqui vocês veem que ela não está se conectando, por quê? Deixa eu colocar um laser. Aqui vocês viram que ela não está se conectando, por quê? Porque existe um filamento bloqueando essa conexão. O nome desse filamento, tropomiosina, tá, gente? Para que esse filamento saia dessa região e permita a miosina se conectar com a actina, é necessário que o cálcio se ligue a essa proteína chamada troponina, porque aí a troponina vai afastar a tropomiosina. Bora ver do lado, ó. Do lado. Estou aqui do lado, certo? Quem é que está aqui na jogada? O cálcio, essa bolinha verde. Em quem se conectou? Na troponina. O que é que a troponina fez? Puxou a tropomiosina e ela liberou o espaço da actina para se ligar com a miosina. Quando a miosina se ligou com a actina, fez a contração muscular. Lindo, isso aí é a cascata de eventos que ocorre para que a contração muscular ocorra, tá, gente? E obviamente que eu não vou cobrar isso de vocês, porque isso aqui a gente não viu, tá? Mas, ao invés de chegar e dizer, gente, cálcio é importante para a contração muscular, eu chego aqui e mostro por que o cálcio é importante para a contração muscular, beleza? Mesmo que para vocês pareça uma loucura, mas vocês vendo isso aqui, quando vocês chegarem lá em fisiologia no período que vem, certo? E assistir a aula de contração muscular, vocês vão dizer, eita, lembro da aula do professor Renan de cálcio em sais minerais, ele falando sobre essa actina, sobre essa miosina, sobre essa troponina, sobre essa tropomiosina, e a importância do cálcio para que esta contração muscular aconteça, tá, gente? Outra coisa é esse estado, esse fenômeno chamado de rigor mortis, tá? Para quem não sabe, o rigor mortis é um fenômeno que acomete o nosso organismo assim que a gente entra em óbito, tá, gente? Depois que a gente morre, o nosso cálcio, que se encontrava na troponina, ele não sai. E aí a contração que ia acontecer, ou melhor, que aconteceu, ou que estava acontecendo, não deixa de ser, né? Não relaxa, justamente porque esse cálcio se ligou na troponina e não se solta mais. A miosina faz o deslizamento na actina, resultado, o corpo fica enrijecido, tá? Como se fosse sem contração muscular constante. O cálcio também é importante para o desenvolvimento dos ossos do dente, isso a gente viu na aula passada. Mas a gente viu eu falando que era a vitamina D que era importante, né? Para isso. Mas, pessoal, vitamina D e cálcio são dois elementos que não vivem um sem o outro, tá? Para que eu possa ter absorção de cálcio no meu organismo, eu tenho que ter vitamina D, possibilitando a absorção desse cálcio no intestino, tá? Aí, vamos supor que eu tenho vitamina D, mas não tenho cálcio. Olha a besteira. Você vai ter problemáticas no desenvolvimento do osso do dente, tá? Você tem vitamina D, você possibilita que o cálcio seja absorvido, mas você não faz consumo de nenhum alimento que seja rico em cálcio, tá? Então, isso quer dizer que você precisa suplementar cálcio. Agora, se você suplementa cálcio, mas é pobre em vitamina D, você vai ter problema também no desenvolvimento dos ossos e dos dentes, tá, gente? Então é necessário ter esses níveis bem regulares aí, tanto cálcio quanto vitamina D. Os ossos, eles absorvem uma grande quantidade do cálcio, certo? Sendo então importantíssimo para o desenvolvimento dos ossos e sua mineralização. Outro elemento que também se equipara ao cálcio em termos de importância para o desenvolvimento ósseo é o fósforo, tá? Que a gente vai falar sobre ele mais à frente. Mas tanto o cálcio quanto o fósforo tem essa importância no desenvolvimento ósseo e poucas pessoas sabem, né, que o fósforo tem essa importância. É natural que saiba apenas que o cálcio é importante, certo? Mas aí o fósforo também. Uma vez que
o indivíduo tem deficiência de vitamina D ou de cálcio, na infância, desenvolve raquitismo, certo? Inclusive o raquitismo, ó, é aquela doença que deixa as pernas o quê? Tortas, né? E aqui eu tenho um indivíduo, ó, que está com as pernas tortas, ó. Estou fazendo aqui um desenho, tá vendo? Olha que coisa bela. Ficou bacana, né? Assim, bem proporcional, vocês podem ver, mas espero que dê para entender aí que, uma vez que o indivíduo criança, ele não consome níveis adequados de cálcio, o osso não absorve o cálcio, quando se desenvolve, desenvolve frágil, ou seja, isso gera uma flexibilidade, que o peso que é colocado sobre esses ossos faz com que eles sofram essa curvatura. Como é que trata isso, professor? Isso aí trata com imobilizadores, tá? Vai colocando as ataduras para que a perna fique reta. E aí ele vai crescendo, vai suplementando o cálcio e ela vai se fortalecendo na posição que a atadura está permanecendo, ou seja, reto, tá? Então esse problema raquitismo que é feito na infância, ele pode ser contornado sim com suplementação e com fisioterapia, tá? Se essa carência de cálcio e vitamina D for na fase adulta, desmineralização óssea, certo? Porque os ossos já estão formados, eles não vão flexibilizar mais porque não estão mais crescendo. Então eles não vão crescer torto. Já crescer, mas eles podem ficar o quê? Frágeis. Olha a matriz óssea saudável, matriz óssea desmineralizada, sem cálcio. Isso aqui, ó, pode gerar fraturas, certo? E o excesso de cálcio, gente, no sangue pode causar arritmia, tá? Taque, arritmia, aumento dos batimentos cardíacos, porque o cálcio é responsável pelo potencial de ação cardíaca. Logo, o excesso dele vai gerar vários potenciais. O coração vai bater muito, gerando taque e arritmia. A arritmia entenda-se como variação na ritmicidade cardíaca. Ou ela aumenta ou ela diminui. Então, ataque e arritmia quer dizer que aumentou os batimentos, brado e arritmia quer dizer que diminuiu. No caso do cálcio, a arritmia é que acelera, tá? Ou seja, taque, arritmia. E soro, e sopro, é uma condição que o sangue perde o fluxo laminar, começa a circular em forma turbilhonada, ou seja, todo doido, certo? Para frente, para o lado, para trás, para baixo, para cima. E esse turbilhonamento faz com que ele bata na parede do vaso. Quando ele bater na parede do vaso, vai fazer um barulho. Esse barulho é o sopro, tá? Isso aqui, o sopro é um dos sintomas de que existem irregularidades na pressão arterial, ou seja, que ela está provavelmente acelerada, né, prejudicando o fluxo sanguíneo. Outra importância do cálcio é na coagulação sanguínea, e eu falei na aula passada. Opa, calma aí, eu vou até fazer uma correção, que é para eu não ter que ficar me justificando. Quem viu, viu. Quem não viu, não tenho nada a declarar. Ó, o cálcio, pessoal, ele também é importante para a coagulação sanguínea, certo? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, existe um rompimento do vaso, certo? Uma ruptura na membrana que faz com que as hemácias e todas as células sanguíneas extravasem. Para que a gente não perca o sangue, o que é que forma? Um coágulo que possibilita que a gente tenha tempo de multiplicação celular e, consequentemente, feche essa membrana do vaso. Tá? A função do coágulo é essa. Então, o cálcio tem participação na coagulação sanguínea? Tem. Então, o aluno que é esperto, ele já está pensando assim, ó, professor, estou lembrando da aula passada, o senhor falou de uma vitamina que tem importância na coagulação sanguínea. Aí eu digo assim, exatamente, me diga qual é. Aí você vai dizer, é a vitamina K, vulgo filoquinona, que
ativa a protrombina. Eu disse, exatamente, você está demais, você não precisa mais nem fazer a prova. Olha só, a vitamina K, pessoal, eu dei na aula passada, certo? E disse que era uma vitamina que tinha grande importância na coagulação sanguínea. Falou de vitamina K, não precisa nem pensar em outra coisa, é coagulação sanguínea. O que é que ela faz? A vitamina K ativa a protrombina, transformando ela em trombina. Aí você vai dizer, professor, eu não sei o que é protrombina, eu não sei o que é trombina. Não tem preocupação, eu tô mostrando assunto de fisiologia da cascata de sinalização da coagulação. Isso vocês vão ver período que vem com muito detalhe. Na disciplina de bioquímica, o intuito é você saber para que serve o cálcio. Mas eu estou mostrando para que serve e eu estou mostrando como ele serve para isso, tá? Então, ó, a cascata é o seguinte, gerou uma lesão, tromboplastina se junta com cálcio, tá? Tromboplastina é uma substância que a gente tem no sangue, que quando se junta com cálcio, estimula a produção de protrombina. Quem ativa essa protrombina, professor? Vitamina K, transformando a protrombina em trombina. Beleza? Então, função da vitamina K está relacionado à protrombina. Função do cálcio na coagulação está relacionada à ativação de tromboplastina, ou seja, o cálcio entra na etapa inicial. Depois que o cálcio, junto com a tromboplastina, aumenta a produção de protrombina, protrombina é ativada por vitamina K em trombina. O que é que faz essa trombina, professor? Trombina ativa fibrinogênio, transformando ele em fibrina. Então, eu só quero que vocês saibam o que é a fibrina. O que é a fibrina, professor? Vamos olhar para essa imagem aqui de baixo. Aqui eu tenho um coágulo, tá, gente? Nesse coágulo eu tenho plaquetas, que são essas bolinhas cinzas, ó. Vamos procurar? Aqui, ó. Plaqueta, 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 plaqueta. Bolinhas cinzas. No coágulo tem plaqueta. Tem hemácias? Tem, ó. Hemácias são essas células vermelhas. Então, estão aqui as hemácias, ó. Certo? E além das hemácias e plaquetas, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma rede que eu chamo rede de fibrina. Tá aqui, ó. Esses fios cinzas. Rede de fibrina. Quem ativa essa rede de fibrina, professor? Quem ativa a rede de fibrina? Fibrinogênio. Que foi ativado por quem? Ou pela trombina. E quem ativou essa trombina? Foi a vitamina K, certo? Então, ó, vamos ver a cascata. Lesão, tromboplastina se associa com cálcio, ó, cálcio importante na coagulação, produziu protrombina. Quem ativa a protrombina? Vitamina K. Protrombina e trombina, certo? Então, ó, trombina vai em fibrinogênio, transforma ele em fibrina. E a fibrina vai ser enrolada nas plaquetas com as hemácias, formando o coágulo. Beleza? Então tá aí mais uma importância desse cálcio, certo, gente? E aqui a gente vai para mais uma importância do cálcio, sendo essa a última que eu trouxe para falar sobre ele, certo? Que é a importância na neurotransmissão, tá? Professor, o senhor falou que a bomba de sódio e potássio tem importância no impulso nervoso. Seria a mesma coisa que neurotransmissão? Seria, gente. Vamos entender que neurotransmissão é a comunicação entre um neurônio e outro, tá? Não necessariamente entre um neurônio e outro neurônio. Pode ser um neurônio, vou até botar aqui, ó. Pode ser um neurônio. Uma neurotransmissão pode ser neurônio com neurônio, que é sistema nervoso central, né? Neurônio com neurônio. Pode ser um neurônio com músculo, tá? Sistema nervoso motor. Pode ser um neurônio com glândula, sistema endócrino, né? Neuroendócrino. Então, pessoal, isso aí são exemplos de sinapses, tá? Neurônio, neurônio músculo, neurônio glândula. E aí, pessoal, quando eu falei de sódio, do potássio, que tem importância no impulso nervoso com relação à bomba de sódio e potássio, entenda-se que foi na participação do repouso. Já o cálcio vai ter a participação nesse impulso nervoso, nessa neurotransmissão, na parte do PA, ou seja, na parte do potencial de ação, na parte da despolarização, tá, gente? Isso quer dizer que o cálcio, olha ele aqui na imagem, entra no neurônio, e quando ele entra no neurônio, ele gera um potencial de ação nesse neurônio, que faz com que esse neurônio libere essas vesículas que contêm neurotransmissores. O que são os neurotransmissores?
são as substâncias que vão permitir a comunicação entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, tá? Se isso for um neurônio adrenérgico, vai ser o neurotransmissor adrenalina. Se isso for um neurônio dopaminérgico, vai ser o neurotransmissor dopamina. Se isso for um neurônio serotoninérgico, vai ser o neurotransmissor serotonina. Se isso for um neurotransmissor GABAérgico, vai ser um neurotransmissor GABA. Então, assim, vocês vão ver lá em fisiologia mais detalhes sobre isso, tá, gente? Mas aqui eu já tô dando aquela plantada em vocês, certo? Aquela sementezinha para vocês já ter contato com o conteúdo e quando chegar lá, fisiologia do sistema nervoso, sinapse, neurônio, neurônio músculo, neurônio glândula, neurotransmissão. Lembrei agora daquela aula lá de bioquímica com o professor Renan, tá? Eu não vou cobrar vocês isso aqui não, em bioquímica não, tá, gente? Ó, como é uma sinapse, não, isso aí não, tá? Eu quero que vocês saibam que o cálcio tem importância na liberação dessas vesículas que vão se comunicar com a célula pós-sináptica. Ou seja, se não fosse pelo cálcio nesse neurônio, ele não ia liberar as vesículas com o neurotransmissor. E esses neurotransmissores não iam se comunicar com a célula pós-sináptica, tá bom? Então, ó, se eu tenho o coração acelerado, quando eu vou, sei lá, quando eu vejo o crush, né? É assim, né? Eu vi o crush na festa, acelerou o coração. Por que isso aconteceu? Porque nos meus neurônios aumentou os níveis de cálcio, liberou aqui, ó, essas vesículas com adrenalina, que essa adrenalina foi na célula pós-sináptica. Qual célula? Músculo cardíaco, aumentando os batimentos dela, tá, pessoal? O ferro, gente, a gente já aprende desde criança. Quando eu era pequenininho, que minha mãe, eu não gostava de comer, né? Dá para perceber, né, que eu sou magro. Isso aqui é uma herança da minha infância. E há quem diga que é um privilégio, né? Mas eu, sei lá, preferia ser fortão, né? Mas fazer o quê, né? A vida é assim. Eu não vou para academia, vou querer o que eu não faço por onde. Mas o ferro, pelo menos, minha mãe dizia assim: meu filho, tem que comer feijão. Eu só queria comer macarrão com quitute e maionese na minha infância. Aí olha só a situação da minha mãe, né? Feijão não queria nem ver, mas ela dizia: filho, tem que comer porque feijão faz bem pro sangue. Ó, feijão faz bem pro sangue. E o pequeno quer lá saber de sangue, entendeu? Aí, será que ela sabia que é porque o feijão tem ferro? Muito provavelmente, né? Muitas pessoas da medicina popular, né? Para dizer assim, leigas, sabem que o feijão é rico em ferro. Agora, será que sabe que é porque o ferro forma a hemoglobina, que a hemoglobina é componente das hemácias que transportam o oxigênio? Tá? Então, assim, aqui a gente chega na situação de poder visualizar bioquimicamente o problema, tá? O ferro, ele forma a hemoglobina, pessoal, certo? Como, professor? Bora lá. Vocês vão olhar para uma imagem aqui, uma imagem linda, que é uma estrutura quaternária de uma proteína, tá? E vocês já sabem o que é isso que eu acabei de falar para vocês, não é mais grego. Por quê? Porque lá na aula de proteínas, eu falei, pessoal, as proteínas têm 4 estruturas. Primária, que é a sequência de nucleotídeos, não, que é a sequência de aminoácidos, né? Um aminoácido do lado do outro, acabou de ser sintetizado pelo RNA transportador mensageiro e ribossoma. Aquilo ali é a cadeia de aminoácidos inicial, a gente chama aquela estrutura primária. Aquela estrutura primária evolui, se transforma em secundária. A secundária, gente, tem 2 características. É a folha beta e a alfa hélice, né? Então,
Quando ela assume conformação folha beta e alfa-hélice, a gente diz que está em estrutura secundária. Já a estrutura terciária é o acúmulo, né, de folhas betas e alfa-hélices. Acumulou tudo isso, estrutura terciária, tá? Aí, essa estrutura terciária, a gente chama de domínio, né? Então, olha para essa figura aqui de baixo, quantos domínios tem? 1, 2, 3, 4 domínios. Então, aqui eu tenho 4 estruturas terciárias, finalizando essa conformação quaternária da proteína hemoglobina, tá, gente? Que coisa bacana. Agora, olha isso aqui, ó. Vamos continuar. Separa o nome aqui, hemoglobina, tá? Se eu puxar desse nome globina, isso significa proteína globulosa, tá? É uma forma de proteína. Então, sempre que vocês virem falar de globina, tá se referindo à parte proteica daquele componente, tá? Ou seja, essa parte aqui, ó, que tá enovelando, isso aqui é a proteína, isso aqui é a globina, tá? E esse hemo aí, professor? Esse hemo vem de M, grupo M, tá? Grupo M da hemoglobina, que é justamente esses discos amarelos, estão vendo? Aqui, ó, discos amarelos, isso aqui é grupo M. E essa bolinha vermelha dentro desse grupo M, professor? Sabe quem é, pessoal? Ó quem é, ó. É o ferro. Agora vamos olhar esse disco aqui do lado. Pega esse disco e puxa ele para cá. Dá essa estrutura aí, né? Estrutura bem, assim, diferentona, né? E que olha quem está no meio dessa estrutura. Ó. Ou seja, isso aqui é o grupo M, que dentro dele está o ferro. Sem esse ferro, pessoal, esse grupo M nem se forma. Sem grupo M, eu não tenho nem hemoglobina. Perceberam a importância do ferro? Ferro que se complexa no grupo M. Que aí sim se junta com a proteína globulina, formando a hemoglobina. E aí vocês bem sabem que hemoglobina é a proteína que está presente nas hemácias, responsável pelo transporte do oxigênio, né? Ou seja, o oxigênio que vem da respiração e leva o oxigênio para os tecidos, para que haja respiração celular, produção de ATP. Entretanto, seria superficial falar que a hemoglobina é que transporta o oxigênio. Vocês agora que estudaram sais minerais vão dizer que quem transporta esse oxigênio não é a hemoglobina, é uma parte do grupo M, chamada ferro, meu amigo. Quem transporta o oxigênio é esse bichinho aqui, ó. Ferro, certo? O que seria do grupo M sem o ferro? Nada. Então eu preciso do ferro para transportar esse oxigênio. Então, se eu não tenho esse ferro, esse grupo M não forma a hemoglobina. Sem hemoglobina, as hemácias não se formam. E logo, se eu tenho falta de hemácia, eu vou ter essa condição clínica aqui, ó, anemia. Agora, gente, a anemia ela pode acontecer por diversas possibilidades. Anemia falciforme, anemia perniciosa, anemia megaloblástica, anemia microcística. E lá vai um monte de anemia. A anemia que acontece por falta de ferro é chamada de anemia ferropriva, tá? É fácil, né? Anemia ferropriva, privação de ferro, anemia ferropriva, tá? Sem ferro, sem grupo M, sem grupo M, sem hemoglobina, sem hemoglobina, sem hemácia, sem hemácia, sem anemia. Oh, sem anemia não, com anemia. E anemia do tipo ferropriva, porque essa anemia aconteceu por ausência de ferro. Quer tratar essa anemia, amigo? Coma ferro, tá? Coma ferro aí, feijão, certo? Mas não adianta só comer feijão, porque o feijão tem o ferro, mas é o ferro do tipo 3. Esse ferro do tipo 3 é o ferro que está presente nos vegetais, nos alimentos. Esse não serve de nada para a gente, ou serve, mas a gente não absorve ele.
ele precisa ser transformado em ferro 2. Já pensou? Você se alimenta de ferro, aquele ferro não serve para nada. Aquele 3 não. Mas temos componentes, certo? No nosso organismo, que transforma esse ferro 3 em 2, tá? Enzimas, lá no fígado, etc e tal. Só que tem uma substânciazinha que transforma muito bem esse ferro 3 em 2, tá? Chamada vitamina C. Falei isso na aula passada, né, gente? Vitamina C importante como um agente redutor, ou seja, redutor antioxidante, que vai transformar o ferro 3 em ferro 2. Professor, me explica o que é isso aí? Transformar o ferro 3 em ferro 2? Explico agora, porque vocês são alunos de farmácia que viram em química, né? Química geral, NOx. Se não viu em química geral, deve ter visto em outra química, mas enfim. NOx, né? Que o NOx do elemento químico é a carga elétrica dele. E esse ferro, ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, ele fica com carga mais 3. Perdeu 3 elétrons, tá? Aí você diz, se perdeu 3 elétrons, não era para estar 3 negativo, não, né? Então, desfaçam essa ideia da cabeça de vocês, tá? Perdeu é um cátion. O símbolo de mais quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Beleza. O que é que a vitamina C faz? A vitamina reduz esse NOx. Ou seja, a vitamina C entrega elétron para o ferro 3. Quando ele recebe um elétron, então a carga dele deixa de ser 3 mais 3 e passa a ser mais 2. Ou seja, ele deixou de dever 3 e começa a dever 2. Por quê? Porque ele ganhou 1 da vitamina C. Por isso que a vitamina C é um agente redutor ou antioxidante, porque ela pega essa carga e reduz para 2. Quando ela faz isso, ela muda o ferro. Ferro de 3 para 2. Quem é que a gente absorve? Olha essa célula aqui. Isso é um enterócito, célula do trato do intestino, tá? Do intestino delgado e grosso, principalmente a gente tem as microvilosidades aqui, essas elevações que vocês vão estudar melhor em histologia, elas facilitam a absorção. O que é que faz o ferro 2? Ó, quem é o ferro 3? É aquele que a gente consumiu, tá vendo? Esse ferro 3 aí, meu amigo, tem que sofrer o quê, hein? Redução, né? Vitamina C faz isso bem, a gente tem outras enzimas, tá? Se transformando em ferro 2. Ferro 2, o que é que ele faz? Absorve. E aí sim, gente, ele entra nas nossas células e vai fazer todo o processo para chegar no grupo M e transportar oxigênio, beleza? Uma curiosidade para vocês. Eu falei no slide passado sobre a hemoglobina, uma proteína globina que se junta ao grupo M. Agora olha essa, mioglobina. Mio, gente, é o prefixo para definir músculo, tá? Miócito, célula de músculo, tá? Mioglobina, proteína do músculo, tá bom? Então, armazena alta quantidade de oxigênio, a mioglobina. Bora olhar para a estrutura da mioglobina aqui embaixo? O discozinho com ferro no meio, ou seja, o grupo M também está presente na mioglobina, se fazendo necessário para a formação dessa proteína. Logo, eu tenho que o ferro na mioglobina, ele serve para armazenar oxigênio. Por quê, professor? Porque o músculo é um órgão que demanda muita, mas muita oxigênio. E a gente meio que demanda uns 20% do nosso volume de ejeção do que sai do coração para o organismo, 20% vai para o músculo, tá, gente? E aí é importante ter ferro nesse músculo para que o oxigênio se complexe com esse ferro e, obviamente, venha a oxigenar esses músculos e formar ATP para execução da sua função, tá? Lembrando que, mediante a atividade física, essa demanda de 20% ela aumenta drasticamente para 75%, porque o músculo ele acaba se entrando em muita atividade, tá? Ou seja, para que possa compensar essa superatividade do músculo, o volume de ejeção ele é bem direcionado para a região do músculo e esse oxigênio ele vai ter sim onde se ligar, que é no ferro da mioglobina, tá bom?
iodo, certo? Esse sal mineral que pouca gente reconhece a importância dele, sabe nem para que serve. Na verdade, o iodo ele é o componente primordial na produção dos hormônios T3, T4, tiroxina e triiodotironina, tá, gente? Esses hormônios T3, T4 têm diversas funções no nosso organismo que vocês vão estar vindo relacionadas ao metabolismo energético, que vocês vão estar vindo estudá-las com mais detalhes no assunto de sistema endócrino e fisiologia, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam nesse exato momento é que a tireoide é uma glândula, tá? Que produz os hormônios T3 e T4 via iodo. Se a gente tem déficit de iodo, a gente vai ter déficit de T3 e T4. Inclusive, pessoal, existe uma doença provocada pelo déficit de iodo, certo? E que as pessoas normalmente dizem assim, você soube, fulaninho tá com tireoide, né? Como se tireoide fosse uma doença. Soube que fulano tá com tireoide, se dissesse para mim, eu vou dizer, rapaz, coisa boa, graças a Deus que ele ainda tem a tireoide, né? Imagina se ele não tivesse, entendeu? Então, a doença que a pessoa no qual quis se referir chama-se bócio, tá, gente? Na verdade, não diz que fulano tá com tireoide, não, diz que fulano tá com bócio. E o que é esse bócio, professor? Esse bócio, pessoal, ele é uma condição desenvolvida pela diminuição dos níveis do hormônio T3 e T4, certo? Por que diminuiu a produção de T3 e T4? Ora, porque houve carência de iodo. Se você deixa de ingerir iodo, tá? Você deixa de produzir T3 e T4. Tudo bem? Precisa de iodo para produzir T3 e T4. Logo, se eu não tenho iodo, eu não produzo T3 e T4, eu chamo a doença hipotireoidismo, ou seja, pouca produção de T3 e T4 pela glândula tireoide. O que confunde muito as pessoas é que no bócio a glândula cresce de tamanho, certo? Ela cresce e forma justamente essa papada aqui, né? Que aí a gente chama isso de bócio. Aí você diz, gente, não era para ser hipertireoidismo, não, professor? Porque se a glândula aumentou o tamanho, é hipertireoidismo. Entretanto, o pensamento não é esse, certo, gente? Você tem que pensar da seguinte maneira. Vamos lá. Se a minha glândula está produzindo pouco T3, T4, ela não sabe por que está produzindo pouco, tá? Pode ser por déficit de outro, certo? Mas ela não sabe. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai começar a se multiplicar, porque ela sabe que está insuficiente, mas não sabe o porquê. Então, ela vai começar a produzir mais células glandulares para produzir mais T3 e T4. E não vai ter sucesso. Por quê? Sem iodo, meu amigo, pode botar duas glândulas em cima da outra que não produz, certo? Aí, ela cresce, tá? Na tentativa de repor essa produção de T3 e T4. Então, muito cuidado. Se você vê o tamanho da tireoide grande, as pessoas tendem a pensar em hipertireoidismo, mas não é. É hipo, porque ela está produzindo pouco, ela tenta compensar essa produção aumentando de tamanho. O nome da doença se chama bócio, antigamente chamado de endêmico, porque isso acontecia apenas em algumas regiões com déficit de iodo, seja nos minerais, ou seja no solo, seja na água, tá? Entretanto, caiu em desuso porque viram que não é porque acontecia naquela região. Então eles diziam assim, soube não, bócio endêmico é uma doença que só dá no sul, é uma doença que só dá no norte. Não, não tem nada a ver com a área, tem a ver com a carência do iodo. Aquelas áreas tinham carência, por isso que tinham. Mas se você não consumir iodo, você vai ter também. Logo, passou a se chamar bócio carencial. Carência de iodo desenvolve bócio. Existe uma lei que exige a presença de iodo no sal. Então, todo sal que você quiser, bioquímica é cultura, né? Semana passada eu ensinei que na farinha vocês tinham ácido fólico e ferro, né? Para prevenir anemia. Agora, vocês veem que no sal tem iodo. Você olhar para o sal, você vai dizer, que massa, iodado. Será que esse iodado é porque dá um gosto melhor no sal? Nada a ver. Tá? Tem nada a ver com questões de paladar. Esse iodo aí
é apenas uma obediência à lei de ter iodo no sal. Ah, por quê? Professor, Opa, fala, Silvio. o ferro presente na farinha já é o F2 ou ainda é o F3? Boa pergunta, tá? É o 3, certo? Por quê? Porque é o derivado do alimento. Sempre vai ser o 3, prevendo justamente que nós teremos condições adequadas para transformar esse ferro 3 em 2. Tá bom, Silvio? Por isso que é importante o consumo de vitamina C, que aí você consome todo tipo de ferro sem preocupação nenhuma, sabendo que você vai transformar ele em ferro 2. E esse iodo, por que está no sal, professor? Me explica por que o sal? Porque, vamos lá, pensa numa pessoa que tem pressão baixa ou pressão alta. Ele deixa de comer sal. Se ele deixa de comer sal, ele deixa de comer iodo. Se ele deixa de se alimentar de iodo, ele tem grandes chances de desenvolver bócio. Pode procurar. A maioria das pessoas que tem bócio são pessoas hipertensas que não consomem sal. Por que sal, professor? Porque sal está presente em toda a nossa alimentação. Tá? Você vai fazer um ovo, sal. Você vai fazer uma massa, sal. Você vai fazer uma carne, sal. Macarrão, sal. Feijão, sal. Tá? Então tem sal em tudo. Então é uma forma que o governo pensou em garantir que a população, de forma involuntária, não desenvolva bócio. Tá? E um alimento barato, acessível, né? Independente de classe social, todos têm sal dentro de casa. Por isso que é um alimento barato. Não iria fazer sentido você colocar iodo em, sei lá, caviar. Para que botar iodo em caviar se é apenas uma pequena parcela da população que faz consumo dele? Entendeu? O sal é um alimento que está presente em todas as casas, ou pelo menos na grande maioria, que não passa fome, né? Porque é um alimento extremamente barato. Um quilo de sal, acho que é um e pouco, né? R$ 1 e pouco. R$ 2 no máximo. R$ 2, acho que sal tá caro ainda. Fósforo. Fósforo, elemento aqui, um sal mineral importante no DNA, no RNA. Quem são os monômeros do DNA e RNA? São os nucleotídeos. Os nucleotídeos são os monômeros que formam o DNA e o RNA. Como é formado o nucleotídeo? Base nitrogenada, açúcar, pentose, né, que pode ser ribose, desoxirribose, e o grupo fosfato. Opa, tá aqui o grupo fosfato. Cadê o fósforo? Tá aqui, gente, ó. Esse pezinho aqui, ó, do grupo fosfato. Ou seja, para formar um nucleotídeo, eu tenho que ter fósforo. Professor, se eu extrair todo o fósforo de um ser humano, ele deixa de produzir DNA? Exatamente. Acabou o DNA, acabou o RNA para ele, acabou a vida para ele, tá? Inclusive o fósforo, eu vou mostrar a vocês que é o segundo sal mineral mais presente no nosso organismo. É também presente no ATP. O ATP até que se parece com o nucleotídeo, ó. Base nitrogenada, açúcar, só que o fosfato tem quantos? 1, 2, 3. 3 fosfato, por isso que chama adenosina trifosfato. Cuidado, viu, gente? O ATP não é um nucleotídeo, não. O nucleotídeo tem um fosfato só. O ATP tem 1, 2, 3. Nucleotídeo serve para formar DNA e RNA. ATP serve para gerar o quê? Energia. O ATP é nossa energia. A gente usa ATP para fazer reações, transporte, um bocado de coisa, tá bom? Então, muito cuidado. E tá aí, ó, o fósforo no ATP, importante para nossa energia. Sem fósforo a gente não tem energia. Sem energia a gente morre. Fósforo importante para camadas fosfolipídicas, ou seja, para membranas, gente. Membrana plasmática, que é feita de fosfolipídio. Olha o nome, fosfolipídio, um lipídio feito de fosfato. Fosfato tem fósforo. Sem fósforo, sem fosfato. Sem fosfato, sem fosfolipídio. Sem fosfolipídio, sem membrana. Sem membrana não há célula, sem célula não há vida. Olha que coisa bacana. A vida é sensacional.
a bioquímica também. Então, pessoal, tá aí, certo? Fósforo tendo essa importância na formação. Inclusive, vocês podem olhar aqui embaixo, ó, uma cadeia de ácidos graxos, né? Esse é insaturado, que tem aqui a ligaçãozinha. Esse é saturado, só simples, né? Tá vendo? Porque fica melhor ver sais minerais no final, porque isso aqui vocês já viram. Esse íon fosfato, pessoal, PO4, ó, tá vendo, ó? PO 1, 2, 3 e 4. Ele é o ânion mais presente no meio intracelular. Então, ó, vou fazer um desenho aqui para vocês. Tela branca. Desenhar uma célula. Certo? Essa célula aí. Aí você vai dizer, ah, não tá redonda não. E você acha que célula é redonda? É nada, é desse jeito que tá aí. Certo? E aqui é o meio intracelular, aqui é o meio extracelular. Vou fazer para vocês íons que estão presentes em maior concentração fora e dentro. Então, ó, o cátion mais presente fora, sódio. Certo? Cátion, positivo, né? O ânion mais presente fora, cloreto. Beleza? Bora para dentro? Dentro, o cátion mais presente dentro, potássio. Opa, desculpa. Cátion, positivo. Cátion mais presente dentro é o potássio. E o ânion, professor, mais presente dentro da célula é qual? É esse aqui, ó. PO4 menos. Ou seja, esse ânion aí, ó, PO4 menos que tem fósforo, é muito importante para quê? Para a diferença de potencial da célula, ou seja, para o potencial de repouso, certo? Dentro da célula, o potencial é negativo, menos 70 milivolts. Por que, professor, é negativo? Por causa da presença do íon fosfato em grande quantidade dentro e por causa da presença do íon sódio em grande quantidade fora. Isso gera um potencial de membrana negativo dentro da célula, tá? E aí, ó, quando eu dou uma voltada aqui nessa tabela, vocês conseguem ver. Ó, maior íon de concentração, ou desculpa, maior cátion positivo de concentração fora. Sódio. Maior cátion, concentração fora. Maior ânion de concentração fora. Cloro. 114. Tá vendo? Então, ó, cloro e sódio. Epa, diga aí. Tem dúvidas? Não, desculpe. Nada. Então, ó, sódio e cloro. Sódio é o cátion em maior concentração fora. Cloro é o ânion em maior concentração fora. E dentro, professor? Dentro, potássio, cátion de maior concentração dentro. Fosfato, ânion de maior concentração dentro. E aí, esses cátions e ânions têm a importância de gerar o potencial de membrana da célula. Fósforo também tem importância no desenvolvimento ósseo, tá vendo? Ó, fósforo e fósforo sendo absorvido pelo osso, ou seja, deficiência de fósforo pode causar má formação óssea, professor? Pode, tá, gente? Só que, logicamente, que o cálcio tem uma importância maior ainda. Para vocês terem ideia, o fósforo, gente, 80% do fósforo do nosso organismo tá no osso e no dente. Então, ó, a deficiência dele pode causar, sim, raquitismo, estomalase, fragilidade, fratura, tá? 10% do fósforo no músculo, 1% no sistema nervoso, o restante está no sangue. Nitrogênio. Nitrogênio está presente aonde, professor? Igual ao fósforo. No DNA, no RNA. Só que é no grupo fosfato? Não, é aonde? Na base nitrogenada. Olha só. Base nitrogenada no nucleotídeo. O nome já diz. Base nitrogenada, nitrogênio. Tá? E no ATP? O ATP não é bem parecido com o nucleotídeo. A diferença é que ao invés de um fosfato tem 1, 2 e 3. 3 fosfatos. Agora olha a base nitrogenada aqui, ó. Olha a quantidade. 1, 2, 3, 4 nitrogênio, 5 nitrogênio. Ou seja,
tem nitrogênio para dedéu. É importante para síntese de ATP. Agora, gente, eu falei para vocês que o fósforo estava presente no DNA e no RNA e no ATP, assim como o nitrogênio também está presente no DNA, RNA e ATP. Nas proteínas não tem fósforo, mas nas proteínas tem nitrogênio, tá? Porque aqui está a estrutura do aminoácido. Olha o nitrogênio, certo? Esse nitrogênio, importância aí para a formação do aminoácido. Logo, para a formação das proteínas, eu preciso ter nitrogênio. Nitrogênio também presente nos gases atmosféricos. É normal achar que a gente consome, né, na nossa inspiração, a maior quantidade do gás que a gente inspira é oxigênio. Isso é ilusão, tá? Na verdade, quase 80% dos gases que a gente respira é nitrogênio. E aí, professor, qual é o papel do nitrogênio que a gente respira? Bom, nenhum. Esse nitrogênio que a gente respira, a gente bota para fora. Agora, o oxigênio, não. Esses 21% do oxigênio, meu amigo, a gente usa. A hemoglobina transporta ele, tá? O nitrogênio que a gente usa para formar proteína, para formar ATP, para formar DNA, RNA, vem da alimentação. Esse nitrogênio gás, que chama-se gás nitrogênio, tá? Ele volta. Mesmo jeito que ele vem pela inspiração, ele volta pela expiração. E o flu, professor? O flu, bem fácil, né, gente? Esse flu aí está presente nas pastas de dente, para quê? Para reforçar o esmalte, né? Ou seja, proteção para os nossos dentes, certo? Ele vem para reforçar o esmalte dentário, para prevenir a cárie. Ou seja, a gente precisa de flu para formar os ossos e os dentes. De uma maneira que a deficiência de flu pode fazer o quê com o dente? Ó, quebrar, formar cárie, tá bom? Agora, o excesso de flu, será que é benefício? Não sei se vocês sabiam, mas nossa água contém flúor. Já para prevenir isso, tá? O flúor ele vem também com estratégia antibactericida para a água, para não desenvolver bactérias, assim como vem para fortalecer o nosso esmalte dentário. Existe uma lei que faz com que a nossa água seja fluorificada, tá bom? Se isso é uma novidade para vocês, fiquem sabendo. A nossa água contém flúor. E esse Mas também flúor tem outro elemento que colocam na água, né, no lugar do flu, que é mais barato. não tenho conhecimento. Eu sei que tem muitos elementos, muitos sais minerais na água, tá? Mas que venha a substituir o flúor no quesito proteção dentária, eu não tenho conhecimento, tá? Mas eu sei certamente que a água ela tem esse flúor. E muito se discutia isso também, tá? Porque era questão de economia, né? Caro, né? Colocar flúor na água e distribuir isso ao longo da Paraíba. E muitos se perguntavam, e aí, será que vai valer a pena esse investimento no flúor com relação aos gastos que se tem com saúde pública, aos gastos que se tem com atendimento de pacientes com cárie, por exemplo? Se a gente consegue colocar flúor na água que eles tomam todo dia, isso vai fortificar o esmalte dentário e vai diminuir a necessidade do uso de recursos públicos para tratamento de condições odontológicas precárias, tá? E aí existem diversos estudos que provam, sim, que existe esse custo-benefício de se investir em flúor, tá? E a população que faz ingestão desse flúor através da água prevenir doenças. Então, eles fazem estudo tipo assim, a população tal que tinha flúor na água apresentou 5% da população com cáries no atendimento da atenção básica à saúde. A população que não tinha flúor na água viu que essa quantidade era 10%. E essa diferença de 5% para 10% na população, no atendimento nos gastos públicos, compensava. Então, só que aí se levantou a questão da fluorose, ou seja, intoxicação por flúor. O excesso de flúor provoca essas manchas no dente e essas deformações, tá? Isso pode prejudicar o esmalte, tá? Tem aquela velha história. Tudo pode ser remédio, tudo pode ser veneno, vai depender da dose, tá bom?
O cloro. Cloro é um sal mineral que entra aqui na questão da regulação do pH, tá, gente? Então, ele é um dos componentes do ácido clorídrico, que é o ácido suco gástrico, causando acidez. Então, ele junto com o bicarbonato, que é um tampão sanguíneo, neutraliza o Cl, causando um equilíbrio ácido-base. Tá? O HCl promovendo acidez no estômago, o íon bicarbonato causando uma maior basicidade para gerar, para diminuir o excesso de acidez do estômago. Tá? A gente tem aqui participando junto com o potássio e o sódio do equilíbrio osmótico, tá aqui, ó, a figura do equilíbrio osmótico, estão vendo? Então, mais um elemento junto do sódio e do potássio, né? Então tá aqui, eu falei para vocês, lembram, gente, que o potássio e o sódio participam do equilíbrio osmótico? Olha com quem que ele participa, ó, com o cloro, tá vendo? Então, ó, cloreto de potássio e cloreto de sódio são substâncias que vão estar participando de forma efetiva nessa osmorregulação, esse equilíbrio osmótico, ou seja, o equilíbrio das quantidades de água no meio intra e no meio extra, para que nem haja plasmólise nem turgidez das células. Então tá aqui, ó, além da regulação do pH sanguíneo frente ao bicarbonato, produção de ácido clorídrico com HCl para fazer digestão de proteínas, tá bom? Outro sal mineral muito importante, magnésio, na neuroplasticidade sináptica. Professor, o que é isso? Então vocês vão ver lá em farmacologia, certo? Que a gente tem receptores nos nossos neurônios para o glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório, importantíssimo para a transmissão sináptica nos neurônios do sistema nervoso central, logo para a cognição, para o processo de memória e aprendizagem, tá? Para que haja essa atuação do glutamato nesses neurônios, ele precisa se ligar a seus receptores, como esse que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, esse receptor aqui, olha o que ele tem dentro dele aqui, ó. Essa partícula vermelha. Quem é que tá? Ó, magnésio. Ou seja, o magnésio, ele tampa o receptor. E quando ele sai do receptor, ele permite o influxo de cálcio, causando uma despolarização, o neurônio vai funcionar. Sem a presença desse magnésio, vai haver um excesso dessa atividade, certo? Dessa cognição, que gera toxicidade, tá? Ou seja, neurotoxicidade, vai morrer as células neuronais de uma forma que isso pode trazer um prejuízo no processo de aprendizagem de memória, tá? Então, por isso que ele tem essa importância na neuroplasticidade, porque ele controla a atividade deste canal ativado pelo glutamato, tá, galera? É isso aí, tá? Então, além disso, o magnésio é muito importante para as plantas, tá? Porque o magnésio, ele faz parte da estrutura da clorofila, tudo bem, gente? Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa substânciazinha verde é a clorofila. E essa clorofila... Eita, desculpa! Momento coronavírus agora. Então, essa substância verde, ela é a clorofila que é importante para fotossíntese, certo? Ou seja, é importante para a produção de energia na planta através do uso da energia solar. A energia solar, ela, por meio da clorofila, ela faz com que o oxigênio produza. Desculpa, ela faz com que a planta use gás carbônico liberando oxigênio, tá? Bem dizer o contrário do que a gente faz. Então, tá aí, uma importância do magnésio para além do nosso organismo. Inclusive, essa clorofila tá verde aqui, não é porque é de planta, não. Tá verde porque a clorofila é responsável pela pigmentação esverdeada das plantas. Então, tá aí um sal mineral tão importante para esses vegetais e que a gente pode consumir magnésio, uma vez que a gente consome também vegetais de coloração verde, tá? E aí, pessoal, a gente tem também tantos outros
sais minerais, como por exemplo, ó, cobre, tá? Com esse símbolo muito bacana, muito bonito, da tabela periódica, tá? O que é que o cobre faz? Forma a hemoglobina. Ah, professor, você disse que o ferro fazia isso? Sim, o ferro. O ferro tem uma função na hemoglobina, o cobre tem outra. Participa do processo de produção do grupo M também. Algumas proteínas importantes para a pele, como é o caso da elastina. Né? Então, a nossa pele ela estica e volta por causa da elastina. Cobre, mielina, tá? Você pega um neurônio, o neurônio tem a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma região anatômica do neurônio responsável pelo impulso saltatório. Ou seja, o neurônio se comunica com o outro, tá? Através de sinapses, ela é conduzida pelo axônio. Se esse axônio tem mielina, basicamente o impulso nervoso vai pulando da mielina e esse impulso saltatório torna essa transmissão mais rápida. Cobre forma mielina. Selênio, tá? Ajuda na absorção da vitamina E. Então, não sei se vocês se lembram, né? Vitamina E, também chamada de tocoferol. Falei sobre ela na aula passada. Vitamina que é importante para a fertilidade. Vitamina muito utilizada junto com sabonete, né? Como antioxidante na pele. Então, o selênio facilita a absorção da vitamina E. Cobalto, tá? Regeneração neuronal, você já sabe, né? O neurônio, eles não se multiplicam, mas eles se regeneram. Com cobalto, essa regeneração ela é mais rápida. Multiplicação de hemácias. Hoje, professor, quem faz essa multiplicação de hemácia, eu falando, foi a vitamina B12, de uma maneira que se falta B12, a hemácia não se multiplica, a gente tem uma anemia perniciosa que se dá pela falta de hemácia. Exato. Mas o cobalto também tem essa mesma importância da vitamina B12, que é a cianocobalamina. O zinco, ó, muito utilizado em vários dermocosméticos para combater a acne, para cicatrizar. Então, ó, você tem tem espinha que você feriu, compostos dermocosméticos com zinco vai acelerar a cicatrização, além de tudo, vai combater a acne. Porque ela estimula defesas imunitárias, uma vez que a acne é uma infecção, tá? Protege. Além disso, ó, estimula as células B a memorizar os anticorpos que ela produz, certo? O cromo auxilia na manutenção dos níveis normais de glicose. Faça um teste. Não sei se alguém aqui já alguma vez na vida fez uma dieta. Não é uma dieta assim, vou fazer dieta, tá, mãe? Aí amanhã come 3 caroços de feijão, 3 de arroz. Não, isso não é dieta, não. Tô falando dieta de você ir no nutricionista e ela prescrever uma alimentação extremamente equilibrada. E certamente alguns suplementos vitamínicos para complemento dessa alimentação pode vir com cromo. Para que cromo? Ora, manutenção dos níveis normais de glicose, ou seja, ela auxilia os níveis de glicose. Tá muito alto, queridinho? Problema não, o cromo vai regular isso aí, tá? Agora cuidado. Cromo não vai fazer o papel da metformina não, sabe assim? Não... tu tem diabetes, bicho, toma cromo. Não, não é assim não, tá? Ela só permite que você não absorva mais glicose do que você deve, tá? Ela auxilia nesse processo da absorção de glicose, logo ela reduz também o processo de formação de gordura, caso essa glicose seja elevada. Então é sempre bom ter cromo ali na dieta, tá? Chegando aí ao fim dessa aula, antes